Você abre esta porta com as chaves da fantasia. Do lado de lá está outra dimensão. Uma dimensão de sons, uma dimensão da visão, uma dimensão da mente. Você está atravessando um território de matéria e sombras, de coisas e ideias. Você acaba de entrar em Além da Imaginação. Now listen to me. I want to tell you some things about the Earth that you haven't heard before. Things that are ugly. Things that are wrong. Things that cannot be lived with. There is violence on Earth. There are hatreds and jealousy. Now listen to me, and listen carefully. The Earth is a place we do not know. The Earth is a place we have never lived in. It is a society we do not belong in. If we leave here, we will die. We will die. We'll be committing suicide if we go back to Earth. We will die of a misery we have never experienced before. Loneliness. Loneliness like animals in a zoo. We do not belong there. We do not belong to his kind. We do not belong there. We do not belong there. Captain Bentin? Olá, ouvinte, seja bem-vindo à Zona do Crepúsculo. Eu sou a Angélica. E eu sou o Marcos. Hoje nós falaremos sobre o episódio 118 no total da série, episódio número 16 da quarta temporada, que se chama On Thursday We Leave for Home. Na quinta-feira nós iremos para casa. Este é um episódio que ele trata de algumas questões muito interessantes, como poder, como líderes messiânicos, né? Ele tem essa temática aí do apego ao poder, né? É claro que falaremos mais sobre isso. Interessante ele ser dirigido pelo Buzz Kulick, que é um diretor muito famoso por ser um excelente diretor de atores, né? Tem o roteiro do Rod Serling, brilhante nesse roteiro, e interpretação do James Whitmore, que, para quem não liga o nome à pessoa, ele é um ator muito respeitado de Hollywood, mas ele é famoso por estar naquele filme baseado em obra de Stephen King, The Shawshank Redemption, né? Aqui no Brasil, Um Sonho de Liberdade. Ele era o bibliotecário, sabe? É uma cena muito comovente que tem no filme, quem lembra? Que ele é o bibliotecário, que ele é solto, muito velhinho, e ele não consegue se encaixar na sociedade, assim. É muito comovente o personagem dele. Sim, ele é o Brooks, né? Brooks. E todo Brooks mundo... was here, lembra? É escrito na madeira. E aquela cena faz até o cara mais endurecido, né, suar pelos olhos, né? Ai, meu Deus. Homens choram, gente. Não liga pra ele, não. Tá brincando. Sim. Esse é um episódio, mais um episódio que trata de ficção científica, na verdade, exploração espacial, né? Nós já tivemos esse tema brilhantemente tratado em episódios como, por exemplo, Elegy, que tinha o texto do Charles Belmont, e que era um episódio muito ambicioso, porque trabalhava a imagética dos tableaus, né? E esse é outro episódio bastante ambicioso na sua produção e com excelente resultado. A gente tava aí reclamando que o episódio anterior foi bem, né, problemático. Esse aqui veio para literalmente, né, tirar o gosto amargo. A gente fica com a impressão às vezes que é um respiro, né, que os caras dão para um próximo episódio incrível, né? Porque esse episódio é daqueles, assim, daqueles que o pessoal fala que é top 10 de todos da série. Isso. Ele foi o último episódio da quarta temporada a ser gravado. E eu acho que eles quiseram acabar, né? Embora ele não tenha sido o último a ser exibido, mas gastaram os últimos esforços que eles tinham para fazer um excelente episódio. E deu muito certo, né?
Eu acho ele um episódio bem ambicioso, sabe? Ele tem umas questões técnicas de efeitos especiais, cenário. Claro que tem um reaproveitamento ali da nave, né? Do filme Planeta Proibido, né? A famosa nave que é muito usada ali na imaginação. Mas ele é muito ambicioso em vários sentidos, assim, tem muitos extras e tal. Bem legal. Ele usa novamente tanto a nave do Planeta Proibido, quanto os uniformes, sim. Isso, só que são modificados para esse episódio, os uniformes dos tripulantes da nave do Planeta Proibido. Ele usa cenários também que... aquele cenário que você vai ver das cavernas, desértico, ele é um cenário fixo que a MGM tinha para produções de ficção científica e etc. Inclusive, a parte das cavernas, ela é parte do cenário que foi usado no filme Máquina do Tempo. Era parte do cenário dos Morlocks. Eu fiquei fascinada. A Máquina do Tempo é um dos meus filmes favoritos, sabe? O filme clássico, A Máquina do Tempo. E a parte dos Morlocks dá um medo. É muito bom. Mas, para esse episódio, esses cenários foram modificados, construiu-se partes novas, então foi um episódio realmente, em termos de ambientação, bastante ambicioso e dispendioso, e como você falou também, tem algumas sequências que usaram efeitos visuais produzidos para esse episódio, porque também você tinha muito na série reaproveitamento de efeitos visuais usados em filmes ou em outras séries. Nesse aqui não. Teve efeitos produzidos especialmente para esse episódio e de maneira extremamente eficiente, diga-se de passagem. É verdade, né? Tem uma trilha sonora reaproveitada ali do Bernard Herrmann para Eye of the Beholder, né? Também é utilizada. A trilha é muito boa, a gente não fala sempre da trilha, né? E a trilha é ótima e já foi usada com muito glamour, né? Pela série, que o Eye of the Beholder é um dos episódios mais top conhecido, né? O Jorge T. Clemens está na fotografia novamente. A gente vai falar do elenco também. É uma conjunção de talentos e que dessa vez a coisa... né? O pessoal comenta aqui, eu tava lendo umas críticas, que o Rod Serling, ele demorou, ele tava com um problema muito sério com essa temporada, que como a gente comentou, esses episódios de 1 hora, eles serem de 1 hora não era escolha do Rod Serling, era escolha do estúdio, do canal, porque eles tinham, a grade deles ficou zoada, né, com esse negócio de cancelar The Twilight Zone, depois querer recolocar The Twilight Zone e retirar a série que estava no lugar, acabou que virou um atrapalho para ele, e, sabe, muito estresse, e ele estava dando aulas ao mesmo tempo no Antioch College, né, em Ohio, então ele estava muito assim, mas ele é brilhante, a prova que o Rod Serling é um dos melhores roteiristas da época dele, é um episódio como esse, que ele aborda vários temas ao mesmo tempo, e com muita, sabe, sagacidade, entendeu? É muito legal. Diálogos muito afiados, que era o forte dele, né? As discussões humanas e sociais e os diálogos, de cair o queixo esse roteiro dele. Ele tem zero problema com a metragem, ao contrário, ele aproveita todo o tempo que você tem aí, aos 50 minutos, para preencher com diálogos ricos, com discussões, com desenvolvimento de personagem muito interessante em 3 fases, que a gente vai... Não vamos queimar a pauta, né? Vamos entrar depois da sinopse e falar sobre isso, né? Sim. Só para mencionar, né? Porque a gente gosta de colocar paralelos, né? Esse episódio, de certa maneira, ele explora coisas que foram abordadas, como no The Lonely, né? Que a gente fala do isolamento, né? Da paisagem desértica, só que no The Lonely ele não, é mesmo num deserto que foi filmado e o pessoal estava sofrendo muito, né? Como também o I Shot an Arrow into the Air, né? Que é dos caras que caem num planeta, que o plot todo é esse, né? Eles acharem que não estão no planeta Terra, né? Então tem essa questão de isolamento, do sofrimento de sobreviventes, né? Esse episódio também trata dessa coisa da figura autoritária, desconstruir a figura autoritária, coisa que o Rod Serling já tinha feito no He's Alive,
nessa mesma temporada, e ele volta de novo e de maneira muito eficiente fazer, né, a mesma coisa. Sim, é quase um Moisés, né? Porque ele tá no deserto com as ovelhas dele, né? O personagem se refere às pessoas, os sobreviventes, como ovelhas, né? O nome da nave é Pilgrim, né? Sim, e ele coloca uma questão nesse episódio especificamente muito interessante, que é assim, se a gente comparar com o episódio lá, He's Alive, você tinha um homem medíocre e perverso que queria ter poder sobre os outros, né? Então era muito claro que aquele cara não podia ter poder sobre ninguém, porque ele era alguém absolutamente incapaz de guiar as pessoas para um bom destino. E quando é um homem bom, um homem cheio de qualidades, mas que ele acha que essas qualidades permitem ele mandar nos outros também. E nunca ser questionado. E aí? É o vício, né, do poder, né? Poder vicia, né? Mas vamos lá, então. Vamos falar um pouquinho aqui. A gente já andou falando do Buzz Kulick, né? Tem 3 pontos aqui que devam ser citados, né? O diretor e os protagonistas principais, né? Que aqui é um episódio de elenco grande. A gente já tinha falado do Buzz Kulick várias vezes, até porque ele dirigiu 9 episódios da série. Recentemente a gente assistiu Jazz Belly e comentamos, né, que é dirigido por ele também. Ele dirigiu também, por exemplo, A Quality of Mercy, né, 100 Yards Over the Rim, né, King Nine Will Not Return, só para citar alguns, né? Ele é um cara que ele começa fazendo comerciais depois da Segunda Guerra Mundial, trabalhou dirigindo. A gente já teve oportunidade de falar da carreira dele, mas a gente não especificou muito bem. Ele começou dirigindo nos anos 50 o Lux Video Theater. Era uma série, ele dirigiu muitos episódios dessa série. Era uma série em que você tinha filmes famosos, eram adaptados e refeitos como episódios de TV ao vivo, e era uma vitrine também na televisão para as estrelas de Hollywood da época. Olha, legal. Ele também participou da série Clímax, que nós comentamos. Essa série ela adaptava obras de escritores como o Ian Fleming, o William Faulkner, o Dostoiévski, e teve gente do peso do Vincent Price, do Peter Lorre também. Ele dirigiu, o Buzz Kulick, vários episódios também do Clímax. Então era um cara com muita experiência e muita capacidade como diretor. Embora ele tenha, em Além da Imaginação, dirigido episódios de qualidade bastante irregular também, né? Aí o grande destaque do elenco é o James Whitmore, que, como a gente já citou, era o Brooks do filme Um Sonho de Liberdade. Ele é um cara que ele começa no final dos anos 40 na Broadway e no teatro. Depois ele vai para o cinema e ele, por exemplo, ainda no final dos anos 40, ele é o Jorge Papas do filme O Czar Negro, né? Ele é ele participa de 2 filmes do William Wellman, A Voz Não Ouvida e O Preço da Honra, né? Ele é o Gus Minizzi do Segredo das Joias do John Huston, por exemplo. Isso ainda nos anos 50. Trabalha com John Siegel também no filme Rua do Crime. Aí nos anos 60 ele vai para a TV pintando e bordando nos teledramas. Ele tá em episódios do Clímax, do Playhouse 90, do Craft TV Theater, e aí vai, né? Olha, incrível a trajetória dele, né? Ainda nos anos 60, ele participa, por exemplo, do Planeta dos Macacos, do filme Tora, 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 e continua fazendo participações em tudo que é série de TV possível e imaginável. Portanto, o homem era uma potência da atuação e teve uma carreira também longa e muito, muito profícua, né? E no caso dessa carreira, ele ainda fez um dos personagens que não deixa um olho seco quando a gente assiste Um Sonho de Liberdade. O personagem dele, a gente fica, sabe, chorando, né? Tristeza por aquele senhor. Quando consegue a liberdade dele, se sente um alienígena, né? Não se encaixa na sociedade. Sim, o cara tá num dos filmes mais amados de todos os tempos aí, pelo menos do cinema mais recente, que é O Sonho de Liberdade. Né?
Ele ainda em 2007, a última participação dele na TV antes de falecer foi na série CSI. Olha, que maravilhoso. Legal mesmo, muito bom, muito bom. Outro destaque do elenco, que faz o comandante da nave que vai resgatar o pessoal da colônia, né, que trata da colônia espacial que trata o episódio, é o Tim O'Connor. Ele vai ser lembrado pelo público brasileiro, ele era o Dr. Elias da série Buck Rogers no século XXI. Olha, que legal. Então, esse era galã, hein? Sim, quem tem a nossa idade certamente vai recordar do personagem dele. Mas ele era um cara que não fez apenas isso, né? Ele começa no final dos anos 40, nos teledramas, ele aparece em diversos teatros televisionados. Depois ele faz algumas participações naquela série Os Defensores, que a gente falou que era uma série que aquele famoso roteirista do episódio anterior, ele era uma série que eram promotores promotores públicos, né? E advogados. Então, era uma série que tratava de muitos temas sociais. O nosso amigo ali aparece também em alguns episódios dessa série, o Tim O'Connor. Ele era o Elliot Carson da versão dos anos 60 da Caldeira do Diabo. Então, né? Você que conhece a história, você vai lembrar do personagem, muito provavelmente, né? Sim. Além disso, ele, por exemplo, ele tá na série Insight, na série FBI, e ele tá no episódio mais famoso da antiga série da Mulher Maravilha, né? Aquele episódio famoso em que ele faz um representante de um povo extraterrestre, de um conselho extraterrestre que quer julgar se os humanos, que são um povo violento, merecem ou não continuar existindo ou tem que ser destruído. Só que ele é raptado pelos nazistas. Caraca! E a Mulher Maravilha, obviamente, tem que conseguir livrá-lo, né, salvá-lo do sequestro que os nazistas fazem dele, antes que ele fique com a impressão errada da humanidade, ou não, né? Caramba! É meio dia que a Terra parou, né, o negócio. Sim, mas enfim, um cara talentosíssimo, muito talentoso mesmo. Outro cara que é destaque nesse episódio, o James Whitmore, ele vai fazer aí o cara que é uma espécie de líder dessa colônia espacial, mas ele é sempre questionado por um dos membros da colônia, que é feito por um ator chamado James Broderick. Ele também começa nos anos 50, aparecendo em tudo que é teledrama que você possa imaginar, ele estava em todos, né, fazia participações em todos eles, um ator também muito competente. Ele teve um papel fixo numa série nos anos 50 chamada Brenner. Essa série basicamente era sobre um pai que era veterano da polícia de Nova York e o filho dele é um cadete. O nosso amigo James Broderick fazia o filho. E conta aí as aventuras e desventuras do pai veterano iniciando o filho na polícia. Ele também tá no filme, ele é o Danny Doyle do filme do Sequestro do Metrô, a versão dos anos 70, não a porcaria que tem o cara dos embalos de sábado à noite. Não sei não. Isso, então, ele tá no Sequestro do Metrô dos anos 70, não a porcaria depois que foi feita com o John Travolta, né? Que é pra se evitar. Eu não sabia que tinha sequestro. Ai, caramba, realmente tem um filme do John Travolta, né? E ele também faz um papel menor no filme Um Dia de Cão, né? Olha, muito bom. Aí o último destaque que eu vou fazer é um papel feminino, né? Que é vivida pela Jo Helton. Você vai lembrar dela que ela esteve no episódio The Shelter. Ah, sim, é verdade. Ela também, ela era a enfermeira Conant da série do Dr. Kildare, a série que passou na TV, fez sucesso. Então quem viu a série vai lembrar dela, provavelmente, do papel dela, né? E ela atua até 1967. Depois ela tem um hiato de 40 e poucos anos na carreira dela. Caraca, esse que é um hiato, hein? Ela vai retornar em 2014 fazendo algumas participações na televisão e depois a última papel dela é na série Mr. Mercedes, antes dela falecer. Olha, eu adoro essa série. E aí, vamos lá para sinopse? Vamos. Hoje é minha vez, né, de fazer sinopse. Vamos lá, então. Aqui a gente já começa se divertindo, né, porque são aqueles futuros imaginados assim,
que, nossa, são totalmente diferentes da realidade, mas tudo bem, para isso existe a ficção, né? Vamos lá. Em 1991, 113 pessoas construíram um assentamento no planeta deserto V9 Gama, na esperança de poder escapar das frequentes guerras na Terra. No entanto, a vida vai se mostrar muito difícil sob o calor perpétuo e a luz do dia de 2 sóis. Então, em 2021, os colonos enviaram uma transmissão solicitando transporte de volta à Terra. O líder do grupo, o Capitão Benton, tinha 15 anos quando a expedição deixou a Terra. Através de firme autoridade, fé ardente e vontade de tomar decisões difíceis, ele manteve o grupo, que agora tem 187 homens, mulheres e crianças, evitou que caísse na anarquia, deixasse de ter esperança ou fosse vítima dos perigos do planeta, incluindo o superaquecimento, desidratação e chuvas de meteoros. A vida no planeta é muito difícil e o suicídio não é incomum. Após a descoberta de uma outra jovem que se suicidou, eles a enterram e Bintwin faz um sermão e uma palestra muito severa. Aí vem o quê? Uma chuva de meteoros que acaba forçando que eles entrassem correndo nas cavernas, aonde ele é convidado a contar novamente histórias sobre a sua casa, sobre a Terra, aos colonos, que a maioria já haviam nascido, inclusive, no planeta, e nem conheciam a Terra, né? Uhum. No caso, ali nesse recorte, é que eles estão aguardando o retorno de uma transmissão. Eles tinham sido avisados que uma nave estava se aproximando do planeta, e nesse momento onde a gente começa a nossa história aqui, logo após a chuva de meteoros, eles escutam um barulho da nave que está chegando. Essa nave vai chegar com o Coronel Sloan, que diz que eles têm 3 dias para se preparar para a viagem de volta à Terra. Porém, nosso personagem, o Capitão Bintwin, que ele é auto-intitulado capitão, ele não está muito satisfeito, porque ele vê que conforme chega essa nave com esses tripulantes, as coisas começam a sair um pouco fora do controle, do seu controle e da sua autoridade. É isso. Tá bom? Gostou? Ótimo. Tá bom. E aí, Marcos? O que podemos já mencionar sobre essa questão aqui desse episódio? Olha, esse episódio eu gostei, já vou adiantando que eu gostei demais por N razões. Primeiro, pelo texto, que você mesma já citou, absolutamente brilhante do Rod Serling. Ele faz uma análise muito interessante da figura messiânica, da figura da autoridade, dessa autoridade despótica, e que é o, digamos assim, é o grande pai das pessoas. É o cara que ele vai guiar você, se você obedecê-lo cegamente, ele vai te fazer você sobreviver, vai manter vocês unidos, vai trazer ordem, vai trazer a possibilidade de sobrevivência. Ele quer, em troca de de tudo isso que ele vai dar para você, ele só quer obediência cega. E é interessante, a gente até tinha citado, porque a gente viu nessa temporada, né, um cara que quer ser líder e um cara que absolutamente não tem nenhuma qualidade para ser líder. A gente viu no He's Alive, né? Um cara que é um cara medíocre, um sujeitinho absolutamente sem nenhuma trava moral, um escroque. E quer ser líder. Só que esse cara não, ele tem realmente capacidade de organização, ele tem realmente fé, ele tem realmente vontade de ajudar aquelas pessoas e fazer mantê-las vivas, né? É. Só que até que ponto isso dá a ele o direito de fazer com que elas obedeçam, mandar nelas e dispor da vida delas também do jeito que ele quer. E o episódio ele trata isso de uma maneira muito, muito precisa. Também ele já começa com alguns detalhes de direção e de escolha. No momento em que você começa o episódio, ele focaliza o céu e tem 2 sóis. Já está numa única imagem dito que você não está na Terra. Já está dito que ali é um local extremamente inóspito para se viver, porque se um sol já esquenta, você imagine 2. E toda essa coisa dele começar mostrando eles reunidos,
ele já reclamando da indolência de um dos membros da colônia, que perdeu o horário da troca de guarda, porque precisa ficar alguém na torre de comunicação para ver se alguém responde o chamado deles de socorro, né? Que eles estão há 30 anos perdidos nesse planeta. E todo esse início do episódio, ele em poucos minutos, ele demonstra pra gente todo o contexto, começa a desenvolver os personagens pra gente, apresentá-los. É muito brilhante. Logo em seguida, quando a gente fica sabendo que as condições de vida ali são muito difíceis e as pessoas, inclusive, apesar de ter a esperança de que uma nave está chegando porque o sinal foi captado, né, o sinal de socorro deles, você saber que as pessoas estão se matando e continuam se matando apesar disso, é muito perfeito e muito dramático esse início que contextualiza tudo e a gente compra assim logo de cara, né? É verdade. Eu gosto muito dessa maneira como o Rod Serling toca nesse assunto, que é um assunto muito delicado, essa questão religiosa que tem dentro do episódio. Que a religião depende também de você não ter autonomia de pensamento. Entendeu? Você... como é que são chamados os fiéis? Normalmente são chamados de ovelhas, né? Aquilo, o pastor vai atrás da ovelha, Então aqui ele também trata como se fossem crianças. Ele infantiliza esses colonos, né? Sim. Enquanto, na verdade, eles querem e têm sonhos de poder conhecer o planeta Terra e viver em cidades, estados diferentes, regiões com diversos aspectos climáticos, né? Então você tem aqui um cara, que é o Bintin, né? Que ele quer, na verdade, dominar essas pessoas, ele pegou gosto pelo poder. Na verdade, quando ele começa a ter esses embates com o capitão, lá, o tenente lá da nave, que ele começa primeiro afastando o cara, falando o tempo todo para ele, olha, quando eu estiver falando com os colonos, você não se mete. Entendeu? As coisas da nave você decide, as coisas daqui, desse planeta, sou eu. Aí você já percebe que ali ele tá querendo se impor, né? Tanto que o capitão trata ele, porque ele não é militar, né? Trata ele como Benson, né? Aí fala, não, Capitão Benson. Então ele quer o tempo todo ser tratado com uma deferência, ele quer ser tratado com respeito e tal, que ele merece esse respeito. Só que a partir do momento que existe uma outra possibilidade, que essas pessoas vão ter liberdade, e ele vê que ele vai ser relegado ali apenas mais um colono ali, uma pessoa, né, que deveria tentar viver a vida dele, ele vai negando essa situação, entendeu? O episódio vai indo para esse caminho com muita habilidade do diretor, do fotógrafo, dos atores, principalmente desse ator que faz o Bintin, cara. Ele é maravilhoso, porque você tem ele como herói, porque você vai ter aquela chuva de meteoros, e o James Whitman, o Capitão Bintin, né? Ele vai ajudar a resgatar essas pessoas, né? Ele vai ajudar a consolar. É da boca dele que vai vir as palavras tranquilizadoras quando ele começa a falar da Terra. E são palavras maravilhosas, né? Entendeu? O Rod Serling, ele é muito capaz. Então são lindíssimas palavras que ele fala da Terra, dos rios, dos lagos, da sensação porque eles não têm noite, né? Nesse planeta são 2 sóis, então não tem noite. Então ele tenta descrever como é que é aquele manto noturno, né, de escuridão, de estrelas, né? Isso é muito bonito. Sim, eu gostei muito dessa sequência em que ele está ali, né, falando que eles vão ser resgatados e começa a chuva de meteoros, e eu achei uma sequência. Os efeitos especiais, para quem está obviamente, eles têm as limitações de orçamento de tecnologia da época, mas o uso desses efeitos, que são efeitos muito simples, junto com todo o mise-en-scène que o diretor faz e a capacidade dos atores de dar aquela verdade do perigo que eles estão vivendo ali, é muito interessante, e depois quando eles conseguem se esconder na caverna, o esforço do Benton em tranquilizá-los com as histórias que ele vai contando sobre o quanto a Terra é bonita. Ele conta pro menino Jojo, né, que é o jovenzinho ali que tá muito assustado. Que é o filho do diretor, né, que você falou, né?
Isso, toda essa sequência em termos de mise-en-scène, de atuação e do peso dramático que ela vai ter, porque ela começa a desenhar esse cara como uma figura de pai, uma figura heróica, que vai ser desconstruída mais pra frente. É muito bom isso, e muito bem feito e muito bem conduzido. É uma figura religiosa, ele é uma figura religiosa, porque ele tá ali falando, ele tá como se fosse no alto da montanha lá, sei lá, o Jesus falando né, os bem-aventurados e tal. Tem esse clima, né? As pessoas em volta dele, olhando para ele com aquele encantamento, né? Sim, eu acho muito interessante isso, e até corajoso do Rod Serling, e você falou muito bem, você tem toda a razão. Rod Serling, que era judeu, ele faz uma história que desconstrói a figura de Moisés, porque é Moisés. Os caras estão 30 anos no deserto, ele é o cara que escreveu um livro de regras para eles sobreviverem, que é as Tábuas da Lei. E ele conta histórias da Terra Prometida. Inclusive a ira, né? A ira, quando o povo quer fazer a festa, começa a idolatrar o bezerro de ouro, né? Claro que é outro tipo de situação, mas quando, por exemplo, eles estão tão felizes e radiantes que eles vão conseguir voltar e começam a gritar e berrar e ser feliz, e aí depois vão querer jogar, sei lá, beisebol, não lembro, um jogo desse qualquer americano aí. Aí o Binton vai lá para tentar, né, sufocar aquela felicidade, que nem o Moisés, que ficou pé da vida e jogou as tábuas da lei no chão, né, quebrou tudo. Pois é, os paralelos são muito interessantes e claro, essa figura patriarcal ali, né, muito semelhante aos patriarcas mesmo das grandes religiões, ele é mostrado também como uma figura de autoridade abusiva. E que quer comandar as pessoas pelo medo. Primeiro ele comanda as pessoas pela ordem e pela esperança. Depois, quando ele vê que isso não funciona mais, ele quer implantar o medo. Olha, a Terra não é isso que vocês estão pensando, não. E primeiro ele seduz as pessoas com a beleza e com a maravilha que é a Terra, né, para elas se manterem em ordem, sobreviverem, para ter a chance de voltar. Quando depois chega a nave comandada pelo Coronel Sloane, que é o Tim O'Connor, né? E que ele é uma figura muito benéfica, só que ele é uma figura que ele não tem nenhuma intenção de ser uma autoridade para eles, ele quer libertá-los. E o Benton, ele descobre, né, que eles, ao chegarem na Terra, não querem mais ficar juntos, eles vão cada um para um lado para encontrar os seus familiares ou os descendentes dos seus familiares, e querem cada um voltar para a terra de origem, né, para o estado dos Estados Unidos do qual eles são originários, os que não nasceram lá, enfim, né, e tudo. O Benton começa, na verdade, a falar, não, mas na verdade a Terra não é tão bonita como eu falava, lá tem guerra, lá tem ódio, lá tem violência. Eu até colei o texto aqui para poder ler, porque ele começa, aí claro, quando ele percebe, porque o capitão da nave fala, ó, por que você não pergunta para eles, né? Porque, gente, a ideia que ele tem é de um autoritarismo. Ele quer, quando chegar na Terra, ter uma espécie de comunidade. Tipo, né, um lugar assim. Ele fala assim, eles vão poder visitar os parentes, mas depois eles voltam e a gente se reúne novamente. Vocês não querem isso? Sob a liderança dele. Estão há 30 anos juntas e já, assim, inclusive, pirando. Então, aí o capitão fala pra ele, você fala pra eles que você quer fazer isso. Você tem que contar pra eles que você tem intenção, quando eles chegarem na Terra, que vocês fiquem todos juntos novamente. Né? Porque ele se acha uma figura de tanta autoridade que ele nem perguntou, ele só fala que é isso que eles vão fazer. Né? Aí quando ele começa a verbalizar isso, as pessoas começam a falar de maneira, sabe, mesmo ele nem termina de falar, só, eu vou viver em Ohio, eu quero viver em Washington, onde vivia a minha família, porque eu sabia, minha mãe me falava que era um lugar bonito, e por aí vai, e ele vai se calando e vai silenciando. Aí ele vai brigar, porque cada vez que ele tem um rechaço e vê que ele perdeu a autoridade, ele volta pro capitão da nave e começa a brigar com o cara, né? E depois ele resolve chegar nas pessoas e fala assim, eu quero lhes contar algumas coisas sobre a Terra que vocês nunca ouviram antes. Coisas que são feias, coisas que são erradas, coisas com as quais não dá para se conviver. Aí ele fala, há violência na Terra, existe ódio, ciúmes,
Agora ouçam-me. Ouçam-me e ouçam com atenção. Terra é um lugar que não conhecemos. A Terra é um lugar onde nunca vivemos. E é uma sociedade à qual não pertencemos. Se sairmos daqui, morreremos. Nós vamos morrer. Estaremos cometendo suicídio se voltarmos para a Terra. Vamos morrer de uma miséria que nunca experimentamos antes. Solidão. Solidão como animais em zoológico. Não pertencemos lá. Não pertencemos à sua espécie. Nós não pertencemos lá. Ele repete isso várias vezes, né? Ele faz isso na frente do coronel de toda a tripulação. Eu acho interessante que o coronel Sloane, ele começa a declarar na frente de todo mundo, que ele fala justo, justo. Então eu vou dizer para vocês o que é a Terra. É uma raça de homens lutando pela sobrevivência, assim como vocês sobreviveram aqui. E o Capitão Bintwin tem toda a razão quando lhes diz que não é um lugar só de beleza. Lá pode ter guerras, ter preconceito. E suponho que enquanto homens andarem, haverão homens raivosos, ciumentos, implacáveis. Mas tem uma coisa que aqui não tem. Uma coisa. Lá é permitido que cada homem seja seu próprio mestre. Não haverá nenhum Capitão Bintwin lá acima de vocês. Não haverá ninguém para lhes dizer quando comer, o que fazer, quando dormir. Lá vocês não serão ovelhas. Lá não será um jardim de infância. E quando lá você orar, vai orar a Deus, não a Bintwin. Então ele confronta, né, Marcos? Sim. Você veja como é rico tematicamente esses diálogos, esses textos, essas falas. Você vê que o Benten, ele compara eles com crianças. Quando ele vê que isso não funcionou, ele começa a compará-los como animais que não estão adaptados ao seu meio ambiente e vão ser engolidos, né? Ou como crianças que vão precisar eternamente de um pai, que é ele, né? Como se ele soubesse tanto da Terra. Ele saiu de lá e tinha 15 anos. O que ele tanto sabe assim da Terra para poder querer ensinar para eles? Enfim, e ao mesmo tempo, você tem essa coisa, essa metáfora da saída do Jardim do Éden e do conhecimento do bem e do mal, essa metáfora até meio bíblica, né? Verdade. Se você provar da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ser expulso do Jardim do Éden e você vai morrer, né? Ele já vai ter que lutar tudo. Pela própria vida, né? Você não vai ter toda a facilidade que o Jardim do Éden provém alimento, né? Isso. Você não vai ter o maná, você vai ter que lutar pela sua própria alimentação. Você vê como ele cruza essas duas imagens muito poderosas, né? Da busca da terra prometida, né? Do pessoal guiado por Moisés no deserto com a expulsão do Jardim do Éden, e ele constrói um discurso coerente juntando essas duas imagens bíblicas tão poderosas, né? Sim. É muito interessante. E claro, é uma crítica à religião enquanto forma de você ficar preso à autoridade de alguém de maneira cega. É muito fantástico. É interessantíssimo, né? Até porque não é uma crítica somente à religião, é uma crítica ao autoritarismo. E a você seguir cegamente, seja um líder religioso ou um líder político, entendeu? Você não ter a autonomia, você não questionar, entendeu? Você ser apenas uma ovelha que segue, né? Então isso é muito interessante, né? E o desfecho do episódio também, ele é muito triste, isso é muito curioso, né? Porque a gente é levado a sentir raiva desse personagem, né? Quando ele vê que não tem mais autoridade, ele pega um bastão e vai tentar quebrar a nave, né? Isso, as pessoas seguram ele pega lá, ele bate numa parte externa da nave, não chega a entrar e bater no painel, nada, mas ele bate com a intenção de quebrar para que ninguém mais saia. Inclusive os tripulantes seguram ele ali e tal, e ele fica revoltado e tal, e vai embora, e no dia seguinte já é o dia que eles vão partir. O capitão fala para ele assim, olha, às 8 horas da manhã nós vamos partir. E aí ele fala, vão, já mostra o outro dia, e na verdade você vê que o cara, o Sloane, ele é realmente um cara que não desiste dele, entende que ele pode ter tido ali um momento de desequilíbrio emocional, né? E ele volta com outra pessoa, né? Com esse cara que você mencionou, por sinal, né? Ele volta com o Olney e os dois vão lá tentar convencer o personagem, né? O Bintwin, a ele ir com eles, né? O Capitão Bintwin, ele tá escondido, aí fica aquele eco, né? Tem até um trabalho de som interessante no episódio também, naquela caverna, e eles ficam chamando ele, por favor, vamos embora. Já estamos indo, eu sei que você está escutando a gente.
vamos lá, né? Vamos conosco, por que o senhor iria ficar sozinho aqui, né? E tal, e ficam lá. Já foi feito todo um processo, né? A gente passou ao largo disso, né? Que na verdade eles só podem levar pouco peso, né? As pessoas levam ali um mínimo de peso, porque afinal a nave vai ter que comportar todas essas pessoas, né? Sim. Cada pessoa pode levar no máximo, se eu não me engano, 7 quilos, né? De bagagem, uma coisa assim. Exatamente. Então, aí eles tentam chamar ele, só que ele não aparece. Aí você vê, eles entram, né? Dão uma partida na nave, a nave sobe. E aí quando a nave já subiu ao céu, você vê que ele sai de onde estava escondido, o Benton, né? Ele sai, desce ali nas sombras, naquela solidão, né? E você vê que ele começa a falar com as pessoas que não estão lá, que não existem mais lá, não estão ali no planeta. Começa a chamar o Jojo, a criança, e perguntar para ele se quer que ele conte uma história, que fale sobre a Terra, né, e tal. Só que ele cai em si, nossa, essa atuação é magnífica mesmo, sabe? É impressionante. Ele cai em si, você vê no rosto dele, aí ele sai com as mãos para cima e começa a pedir: voltem, não me deixe sozinho, voltem. Sabe, termina assim o episódio. E é angustiante, né? Ele termina de um jeito de partir o coração. Sim. Né? Porque a morte desse personagem, Sim. ele vai ficar sozinho. E ele na hora que saiu o manto, né? Os olhos dele foram descobertos, né? E tal, ele viu o que ele fez, não tem mais retorno. Sim. Ele é o Moisés que não pode entrar na Terra Prometida, literalmente. Literalmente, olha só que, né? Muito bom a tua leitura. E é interessante como você citou a atuação do James Whitmore, e você tem esse personagem construído nessas 3 fases. Ele primeiro é construído como uma figura de autoridade heróica, e o James Whitmore encarna essa capacidade de liderar, de organizar e de se preocupar e de confortar as pessoas magnificamente. Depois ele é vilanizado, porque não vilanizado pelo roteiro, pelas próprias atitudes, pela própria incapacidade de compreender a mudança que está chegando e que ela vai ser para o bem, né? E por final a gente, quando ele já está completamente desconstruído e fragilizado, a gente tem pena dele, a gente tem pena que ele é vítima da própria megalomania. E o James Whitmore também consegue fazer a gente se emocionar e realmente se condoer pelo destino desse personagem. Ele é muito bem construído e desconstruído ao longo do episódio, e é uma atuação assim muito precisa do James Whitmore. E eu concordo com você também. O Tim O'Connor, que faz o Colonel Sloane, ele é também a voz da razão, da civilização, digamos, da democracia, né? De um pensamento mais cidadão, digamos assim, que eles, claro, lá não tinham como desenvolver isso, que tinham que sobreviver e estavam embrutecidos, né? E tudo. E o confronto entre esses dois personagens, essas 2 maneiras de ver o mundo e a vida, é muito bacana também, sabe? Muito bem conduzido pelos atores e pela direção. Ai, concordo. Muito bom episódio, nossa, maravilhoso. Eu quero reassisti-lo muitas vezes ainda, com toda certeza, né? Mas vamos lá então para a parte de recomendações, né? O que você separou para recomendar para a gente hoje, Marco? Esse episódio trata de figuras messiânicas, de uma figura messiânica, né? E para mim, um dos melhores filmes que tem uma figura messiânica que também é desconstruída é o filme Narciso Negro, né? Black Narcissus, um filme de 47 do Eric Powell, com a Deborah Kerr no papel principal. E aí, né? E que fala, né? De um mosteiro de freiras que está no Oriente, né? Elas estão ali longe do local onde elas nasceram, numa missão ali católica, e tem que conviver com as dificuldades do local, as dificuldades da região, e com a questão da cultura diferente, né? E também elas sofrem, né, com tentações. E você tem a Madre Superior ali, que é vivida pela Deborah Kerr, que ela quer... tem um esforço para manter essas mulheres com atitude íntegra de freiras ali, de irmãs, ao mesmo tempo quer manipulá-las, dominá-las de todas as formas, né? E isso vai ser mostrado e revelado ao longo do filme. Um grande filme também sobre o mesmo tema que a gente
tratou aqui no episódio, que vale muito a pena ver quem ainda não viu. Teve uma série para TV recente com a Gemma Arterton no papel principal, mas não é muito boa, viu? Prefiro muito mais o filme original. Não, e tem umas cenas também, porque esse mosteiro, ele é numa montanha super alta, né? E nesse filme clássico aí de 47, você fica absolutamente angustiado, porque tem um sino que elas tocam e você vê toda aquela queda logo abaixo aí, sabe? É um filme maravilhoso, um filme famosíssimo. Essa versão com a Gemma Arterton, ela não é boa, mas ela também não é terrível. Mas se você nunca assistiu, até porque essa atriz, a Deborah Kerr, ela é uma coisa assim, é uma dádiva para o cinema, essa mulher, sabe? E ela é impressionante em tudo que ela se propõe a fazer, né? Mas o diretor é maravilhoso, o Michael Powell, né? É um roteiro incrível, é uma história também sobre autoritarismo e tal, e também sobre uma questão de um conflito cultural, né? Então é interessante essa história aqui, o Black Narcissus. Tem o aspecto da repressão sexual também, que não é tratado especificamente nesse episódio que a gente falou do Além da Imaginação, mas no filme Black Narcissus, Narciso Negro está presente. Só para rapidinho, eu já recomendei várias vezes, mas não custa nada recomendar de novo, uma série sobre você estar perdido no fora da Terra, no espaço, e ter que sobreviver em condições adversas, é a série Space 1999, né? Espaço 1999. É uma série absolutamente sensacional aí dos anos 70, e já recomendei outras vezes. Quem tiver a oportunidade de assistir a primeira temporada, que vale muito a pena, e também trata muito disso, de como é que você sobrevive numa estação espacial perdida no espaço, e que você tá ficando sem comida, sem água, sem energia, e aí? Né? Caramba, realmente, viu? Muito bom, muito bom. E você, quais recomendações você tem pra gente? Olha, tanta coisa boa para recomendar. Mas eu vou aproveitar aqui, inclusive, estreou a segunda temporada recentemente de uma série que ela tá saindo pela HBO Max, né? Mas é claro que eu assisti por meios, né? Locadoras do Paulo Coelho, né? Mas para quem nunca escutou falar, que eu acho maravilhosa, o nome dela é Raised by Wolves, né? Que é uma série que é uma ficção científica, que é criada pelo Aaron, o sobrenome dele é terrível de pronunciar, Guzikowski. Os 2 primeiros episódios foram dirigidos pelo Ridley Scott. Né? Inclusive ele é produtor executivo, né, da série. E é uma série incrível, né? Que a gente está falando de religião e de questões religiosas aqui. E essa série é interessante porque ela vai para um outro lado, né? Vai contar a história ali de pai e mãe, que são 2 androides, né? Eles são encarregados de criar filhos humanos em um planeta chamado Kepler 22b, depois que a Terra foi destruída por uma grande guerra. Ou seja, eles estão ali para criar uma colônia. Inclusive essa androide, que é a mãe, ela é um personagem absolutamente interessante, assustador, e ela gesta essas crianças de certa maneira dentro dela. É muito interessante o primeiro episódio. Ela é chamada de mãe, ou de Lâmia, né? E ela é uma androide poderosa, que ela é uma necromante. E ela foi programada ali para criar essas crianças nesse planeta e para estabelecer essa colônia ateísta. Porque nesta história aqui, neste planeta que esses androides estão criando essa colônia, é para criar realmente uma colônia livre de religião, né? Ou seja, vai ter o confronto com outras pessoas que vão aparecer nessa colônia. Inclusive tem o Travis Fimmel, que ele faz o Caleb, ou Marcos, né? Porque ele vai acabar incorporando ali um outro personagem, que ele é um cara que também é um soldado ateu, mas vai acabar se reunindo a outras pessoas que são religiosas. Parece uma coisa que eu tô falando assim meio solta, assim, mas é interessante esses conflitos que a série vai abordar. Porque claro que essas crianças que estão sendo criadas, uma parte delas vai vir a morrer, né? Vai ter uma questão de diferenças religiosas, né? Esses androides, eles são programados e ao mesmo tempo vão começar a adquirir alguma inteligência artificial, sentimentos, né? De poder, né? Essa personagem que é a
A Lâmia, ela é de ficar arrepiado, dá muito medo dela. O jeito como ela confronta depois, vai destruindo qualquer pessoa que possa trazer dano ou risco para as crianças, ou possa, por exemplo, mudar o que eles estão tentando ensinar para essas crianças, porque aí no caso deles vai ter esses personagens que eles rezam para Mitra, né? Olha que interessante, né? Eles são mitraicos, né? Eles rezam para Mitra, só que claro, eles têm essas questões de poder também estabelecidas nessa religião, né? Ou seja, é muito interessante, ao mesmo tempo é bem complexo, né? Eu recomendo demais para quem tiver curiosidade, dá uma procurada, dá uma assistida, que tem por aí facilmente vários, né? Blogs, ou para quem tiver HBO Max, né? Eu não tenho HBO Max, né? Mas assim, dá para você assistir se você tiver, que eu acho que vale muito a pena para quem gosta de ficção científica. Essa atriz, ela é incrível. Essa que faz a Lâmia é Amanda Collin, o nome dela, né? E a gente falou do Travis Fimmel, ele era daquela série Vikings, que ele é um ator maravilhoso, né? Eu acho que depois de Vikings ele não conseguiu dar muito ir muito pra frente na carreira dele, mas ele tá bem nesse personagem aqui, sabe? Essa série é fantástica. Eu andava meio assim de ovo virado, né, com o Ridley Scott por causa de algumas coisas que ele andou fazendo, né, tipo Alien Covenant, por exemplo, ARG. Mas é engraçado ver uma coisa tão boa quanto Raised by Wolves, né, que é ficção científica, inclusive, né, pela produção dele. Então ele se... Pelo menos por enquanto ele se reconciliou com a ficção científica de boa qualidade com essa série. Sim, nossa, e o Ridley Scott eu acho que é muito doloroso pra mim, assim, ver assim, sabe, algumas coisas recentes dele não dá certo, porque ele é tipo um diretor da minha vida, assim, da minha vida, porque é diretor de Alien, né, de 79, Blade Runner, de 82, Thelma e Louise, de 91. Os Duelistas. Nossa, Os Duelistas, gente, é um filme incrível dele. É o primeiro filme, ele ganhou Cannes com o filme, sabe? Ele fez junto com o irmão dele, por sinal, né? Mas é maravilhoso. Então você vê, apesar que, vamos combinar que esse The Last Duel, o último duelo, é incrível e a direção é dele, né? Então esqueça aí essa fase Alien Covenant, Prometheus, né, sei lá, e assista o The Last Duel, que é lindo, é maravilhoso. Ele não acerta sempre, mas eu acho que quando ele acerta. E essa série, Raised by Wolves, ela é incrível. Engraçado, escuto pouquíssimas pessoas falando dela, Marcos. Pouquíssimas. É linda mesmo, em todos os sentidos. A produção é muito bem feita, né? A HBO tem dinheiro, né? E, cara, vale a pena, gente. Assista, porque quem gosta de ficção científica e desse debate, né? Que claro, né? Ele quer trazer para a série essa questão religiosa, e isso é interessante, né? Por você ser proibido de ter uma religião, você ser criado para não ter religião e você não poder ter religião, né? Outro aspecto do autoritarismo também, né? Sim. Então é curioso, é interessante e vale a pena. Muito bem, muito boa recomendação, é bacana mesmo. Legal, muito obrigada. E é isso, né, gente? Chegando nos finalmente aqui, agradecer a você que está nos acompanhando aqui, viu? Estamos chegando logo mais no final dessa temporada. Lembrando que a gente vai fazer aquele último podcast, tá? Que vai ser o top 5 dessa vez, porque tem menos episódios, né? Nessa temporada. A gente vai divulgar nas redes sociais quando gravaremos, para fazermos ao vivo, de repente, para vocês poderem acompanhar. E, claro, por favor, dito isto, siga a gente nas nossas redes sociais, né? Vá lá no Facebook, a gente tem a nossa página Masmorra Cine, temos a página de documentário, curiosidade sobre a série, chamada The Twilight Zone Behind Scenes. Também, se você quiser seguir a nossa página lá para ver a série online, tem, viu? Procure a gente no Telegram, a gente tem um canal e tem a página no Facebook, que é Além da Imaginação Série Online. Siga lá. No Twitter nós temos os perfis @masmorra_cast, @masmorracine e @Zona Crepuscular, tá bom? Siga a gente lá. No Instagram estamos como @masmorracine e temos os nossos perfis, gente, nossos perfis de apoio.
siga a gente nos perfis, por favor, para ajudar a gente a continuar a fazer esse podcast. Temos perfis no Padrim e também no Colabore Aí. Ou, se você quiser, faça um Pix pra gente, que a gente recebe seu Pix vai nos ajudar a pagar o servidor, gente, porque a gente mantém o nosso site que tem mais de 12 anos no ar, né? Ou seja, a gente tem que ter um servidor para poder ter todas as publicações, podcasts. Lembrando que o nosso podcast aqui é sobre a série The Twilight Zone, mas a gente tem podcasts sobre cinema, filmografia de diretores, outras séries clássicas, como, por exemplo, Kolchak, The Night Stalker. Então, a gente tem muito conteúdo mesmo, é muito tempo que a gente está no ar, né? Então, vale a pena conhecer os nossos podcasts de cinema, viu? E, claro, não pode esquecer que hoje é a vez do Marcos de escolher a música, né? E o que você escolheu aí, Marcos, para tocar no final do podcast pra gente? Essa música de hoje é a última faixa do último disco da banda finlandesa Nightwish, chama Ad Astra, e ela é uma música orquestral e também ela tem a recitação de um trecho do texto do Carl Sagan, Um Pálido Ponto Azul. Olha, um trecho muito bonito, que é falado todo em inglês, né? Mas se vocês quiserem eu posso ler aqui rapidinho para vocês também, né? Eu gosto de fazer isso, né? Mas fala pra gente, como é que você acessou essa música e por que você escolheu ela? O episódio trata em determinados momentos, né, da beleza da Terra. Ela é citada, né, o quanto a Terra é acolhedora, né, é o nosso lar. E aí me veio imediatamente na cabeça esse disco que o Nightwish fez chamado Natureza Humana, Human Nature, que ele é uma ode de amor ao planeta Terra e como lar para a humanidade, né? E essa música esse pálido ponto azul que o Carl Sagan fala que é a Terra, né? Foi aí que me veio, que eu achei que essa música tinha alguma relação com os temas que nós tratamos, né? Nossa, eu consigo entender perfeitamente por que as pessoas amam tanto Carl Sagan, viu? Porque quando eu vi esse clipe, né? Vou até tentar deixar o clipe aqui no link aqui abaixo. Eu me emocionei, sabe? Porque a gente vive uma época muito difícil, sabe? No nosso país, no nosso planeta, na época que a gente vive, pandemia, guerra, né? No nosso país tem esse agravante no mundo, né? Desse conservadorismo ter gerado um fanatismo, um autoritarismo, governantes que falam publicamente sobre questões de, né, gente que é racista publicamente, né? Então é uma época muito difícil de se viver, né? E eu até falei para você, né, Marcos, que quando a gente olha para fora, ao longe, quando você vê, por exemplo, nesse clipe, as fotos tem do nosso pálido ponto, né, que é um planeta Terra, e a gente em relação ao universo, né, e toda aquela cor, né, a gente ia para tudo, né, tudo porque a gente é tão insignificante, por que a gente está brigando, por que a gente está guerreando, né, eu sei que é uma simplificação de uma questão tão complexa, né, e não adianta a gente tentar simplificar o que é complexo, mas quando você olha o todo, né, a gente é tão pequenininho, né, a gente é só um grãozinho, né, é só um ponto de energia, mas é tão bonita, tão interessante, é muito boa a sua escolha. E é interessante que esse disco, que é o último disco deles, é o que mais tem partes orquestradas, e algumas músicas foram lançadas antes como singles, só que elas não foram lançadas simplesmente, elas foram trilha sonora de programas e de difusão de programas de preservação das espécies animais. E eles cederam, né, o uso das músicas antes mesmo do disco ser lançado para divulgar, né? Que legal, muito legal. Se você, ouvinte, permitir, eu vou fazer a leitura aqui em português, né? Porque nem todo mundo é falante de inglês, né? Ela recita, é cantada e orquestrada maravilhosamente, mas tudo em inglês, então vou recitar aqui antes da gente terminar, tá bom? Oh, yeah. Então vamos lá, vou ler um pequeno trecho aqui de O Pálido Ponto Azul de Carl Sagan. Considere novamente esse ponto. É aqui. É nosso lar. Somos nós. Nele, todos que você ama, todos que você conhece, todos de quem você já ouviu falar, todo ser humano que já existiu, viveram suas vidas. A totalidade de nossas alegrias e sofrimentos, milhares de religiões e
ideologias e doutrinas econômicas, cada caçador e saqueador, cada herói e covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei e plebeu, cada casal apaixonado, cada mãe e pai, cada criança esperançosa, inventores e exploradores, cada educador, cada político corrupto, cada superstar, cada líder supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu ali, em um grão de poeira suspenso em um raio de sol. É aqui, é nosso lar, somos nós. E é isso, gente. Até o próximo podcast sobre Além da Imaginação. Um grande beijo, se cuidem. Fiquem bem. That's home. That's us. On it, everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being who ever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering. Thousands of confident religions, ideologies, and economic doctrines. Every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization. Every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there, on a mote of dust, suspended in a sunbeam. That's here. That's home. That's us.